Sejam bem-vindos ao canal Conheça Seu Mac. Meu nome é Felipe Moraes, seu especialista Apple. E hoje eu estou aqui para falar para vocês de um assunto muito importante, que é armazenamento do Mac. Quando limpar, por que limpar e como fazer. Parou? Se você ainda não é inscrito nesse canal, clique aqui embaixo para se inscrever, porque aqui a gente não dá dica, aqui a gente ensina a usar o Mac de verdade, hein? Já se inscreveu? Pessoal, antes de começar o vídeo, eu quero pedir um favor para vocês. Todas as dúvidas que vocês tiverem de Mac, tá com aquela dúvida assim, que não tem solução, que você já procurou uma resposta, ou você quer ouvir a minha resposta sobre essa pergunta, comenta aqui embaixo, vai lá no nosso Instagram, ó, instagram.com/conheça seu Mac, manda lá no direct, de qualquer lugar que você quiser comunicar com a gente vai receber sua resposta. Porque eu vou gravar um vídeo em breve respondendo as suas perguntas. Então, manda para mim, porque a pergunta de um acaba sendo a pergunta de muitos. Então, você fazendo a pergunta vai acabar ajudando muitas outras pessoas, hein? Conto com a sua pergunta para eu gravar um vídeo te respondendo. Como especialista em suporte a usuários Apple, eu falo para vocês, o armazenamento é um dos principais problemas que eu enfrento no dia a dia, seja com Mac, seja com iPhone, com iPad. A gente acaba não atentando a como está o armazenamento do Mac, como se tem espaço disponível, como que ele está trabalhando ali. Então, ao longo desse vídeo, eu vou mostrar para vocês algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar e cuidar desse armazenamento do Mac para que você tenha sempre espaço para poder trabalhar e tudo mais. Primeiramente, por que limpar e deixar espaço disponível no seu Mac? O Mac, como todo computador, como todo dispositivo eletrônico, ele precisa de espaço para poder trabalhar. Normalmente eu recomendo assim, 10 GB livre, 15 GB livre, 20 GB livre lá no iOS, seja no iPad, seja no iPhone. Aqui no Mac é importante você ter pelo menos uns 30 GB livres. Eu já falei em outros vídeos, mas é sempre bom reforçar que você deve ter um espaço disponível no seu computador, desses pelo menos 30 GB, para uma atualização segura, caso você receba alguma quantidade de arquivo grande e precise trabalhar com ela naquele momento, se você precisar fazer um download de nuvem, qualquer movimentação de arquivo grande no seu computador, é importante você ter esse espaço disponível. Então, além de ajudar o computador a trabalhar melhor, mais leve, tendo espaço para ele mesmo ali trabalhar, você também tem espaço para usar para os seus arquivos ou para uma emergência, alguma coisa parecida. Então, tenha pelo menos ali 30 GB livre, 35, já está ótimo. Eu sei que é difícil, às vezes o Mac só tem 256 GB, então ter 30 é difícil. Vocês vão ver aqui no meu Mac daqui a pouco que eu estou falando, mas eu vou mostrar para vocês na real como é que funciona. É meio difícil, mas é importante, tá, pessoal? Sempre tem um pouquinho de espaço disponível desses 30 GB aí para um Mac trabalhar tranquilamente. Beleza? Então, eu vou começar mostrando para vocês, antes de limpar, os locais que mais guardam arquivos que a gente não organiza. Então, vamos lá para a tela do Mac que eu vou te mostrar dois lugares que eu tenho certeza que seu Mac deve estar cheio de arquivo aí e você normalmente não limpa. Vamos lá? Então, pessoal, o primeiro lugar que nós vamos aqui no Finder vai ser em Downloads. O meu está limpinho aqui porque esse é o usuário que eu uso para gravar esses vídeos aqui para vocês, então ele sempre está mais vazio. Mas daqui a pouco eu vou lá no meu usuário principal, vocês vão ver que a coisa não é bem assim não, tá bom? Tem probleminhas aqui de armazenamento para todo mundo, tá bom? Então o que acontece? O Downloads é o local que recebe todos os arquivos que vêm de fora do Mac. Então se você baixou, recebeu fotos de aniversário lá pelo WeTransfer, o seu fotógrafo te mandou, você baixou o arquivo, vai cair aqui no Downloads. Baixou qualquer programa da internet, vai cair no Downloads. Então, o Downloads acaba sendo um acumulador de arquivos, não um local de arquivos, não é um acumulador, hein? Então, se você não vem aqui constantemente e faz essa limpeza do Downloads, pode ser que o seu download seja um grande vilão do armazenamento no seu Mac. Então é importante você vir aqui no Downloads, faça essa organização aqui, ó. Coloca na visualização por lista para que o seu próprio Downloads organize do maior para o menor. E você vai ver o que está ocupando mais espaço. Mas atenção, as pastas normalmente não vão aparecer aqui na hora que você faz essa ordenação por tamanho, beleza? As pastas vão ficar juntas porque elas não vão calcular o tamanho, depois eu vou te mostrar como fazer isso. Então se você fizer essa ordenação por tamanho, você já vai ver primeiro aqui quem está ocupando mais espaço no seu computador, nessa pasta de downloads, e você já consegue aqui, ó, ir selecionando, estou usando a tecla Command para ir selecionando itens, ou por exemplo, se eu quero fazer a seleção desse aqui até o quarto, é só segurar a tecla Shift,
clicar no primeiro, segura a tecla Shift e clica no último. Feito isso, nosso bom e velho Command Delete. Pessoal, jogou para a lixeira não significa que está vazio o seu Mac, tá bom? O macOS trabalha de um jeito diferente, que alguns arquivos que você apaga de dentro do seu usuário, de dentro do seu computador, eles vão para a lixeira e continuam ocupando espaço. Então é super importante vir aqui embaixo, na lixeira, clicar com o botão direito e apertar esvaziar. Ou se você gosta de comandos, assim como eu, Command Shift Delete. Dando esse comando vai aparecer essa janelinha para você, só você apertar a tecla Enter, sua lixeira está esvaziada. Então, o armazenamento vai ser liberado. Vocês vão notar aqui embaixo que eu uso esse item aqui, ó. Tá lá, 1 de 15 itens selecionados e tem 48.21 GB disponíveis no meu Mac. Pessoal, essa barrinha aqui, ela é a barra de estado, que é sempre importante você ativar para que você consiga visualizar como está o seu Mac. Então, o estado é basicamente isso. Quantos arquivos selecionados, e não selecionar todos, ó, 15 de 15, e principalmente o que eu uso mais essa barrinha é para exibir o armazenamento. Vocês vão ver aqui que ele vai diminuindo enquanto eu estou falando com vocês, porque eu estou gravando esse vídeo diretamente aqui no Mac, então ele está gastando mais espaço. Mas para exibir essa barrinha é super simples. Você vai vir aqui em cima no menu, vai apertar em visualizar, mostrar barra de estado, ou command barra. Esse comando aqui não precisa lembrar dele muito não. Aqui no meu está ocultar, porque ela já está exibida. Mas no seu, se não estiver exibindo, vai aparecer mostrar a barra de estado. Então, se você já deixa isso ativo, você vai ter sempre uma noção de como está o armazenamento do seu Mac. Já o segundo local que nós vamos trabalhar no Mac em relação ao armazenamento são os aplicativos. Então nós vamos fazer da mesma maneira. Se o seu não tiver em modo de visualização por lista, clica aí no visualizar, coloca como lista, e você vai vir fazer a mesma coisa. Vai clicar aqui em tamanho, e ele vai fazer a listagem do maior para o menor. Aqui é a hora que nós vemos aquele tanto de aplicativo que às vezes você nem usa e está aí ocupando espaço no seu Mac. Então se você já viu o nosso vídeo passado, se não viu ainda, corre lá para ver. Eu ensino vocês um aplicativo super prático para poder fazer a limpeza de cada aplicativo desse aqui que está ocupando espaço. Simplesmente mover para a lixeira não limpa 100% do aplicativo, tá? Então, se não viu, eu vou deixar no card aqui disponível para vocês, no izinho, ou no final, ou aqui embaixo. Vai estar disponível para vocês verem lá. O aplicativo chama App Cleaner. Esse aplicativo é ótimo, é mão na roda e super fácil de usar. Combinado? Tudo bem, mostrei para vocês aqui a parte onde você deve se preocupar mais com o armazenamento. Por quê? Porque esses dois locais não são sincronizados com o iCloud. Então, agora eu vou mostrar para vocês a outra maneira de você deixar esse espaço mais disponível, que é usando o iCloud. Então, voltando aqui para a tela do Mac, quando você configura o iCloud bem configurado, já tem um vídeo aqui no canal explicando para vocês como fazer e qual a melhor maneira. Inclusive, se você não quiser usar o iCloud, também pode usar o Google Drive ou o OneDrive, tem um vídeo também sobre isso. Se você configura corretamente alguma nuvem para o seu computador, automaticamente você vai ajudar o seu computador a não ter mais tanto espaço ocupado. Por quê? Quando a gente configura o iCloud, por exemplo, aqui dentro você vai ver que todos esses meus arquivos estão com uma setinha de nuvem para baixo. Então, significa que esses arquivos não estão ocupando espaço no meu computador, mas se eu precisar, é só clicar ali naquela nuvenzinha que ele vai baixar na hora. E aí ele volta a ocupar espaço no computador. Então, o iCloud, por exemplo, eu gosto muito de usá-lo, ele já sincroniza automaticamente a mesa e o documentos. Então esses dois locais no seu Mac já passam a não ocupar mais tanto espaço assim. O próprio iCloud vai fazer esse gerenciamento do espaço usado no seu computador para que você não corra o risco de ficar sem armazenamento a qualquer momento. Então, configurou seu iCloud Drive aqui corretamente, colocou para subir para a nuvem, para não ficar ocupando espaço, é mais uma maneira de você deixar esse armazenamento livre no seu computador. Então, chega de ficar preocupado assim, tá cheio, tá vazio, como é que tá? Configura o iCloud, que ele vai levar para a nuvem, e esse armazenamento no seu Mac vai ficar sempre liberado. Então, por isso que eu falei para vocês que é importante a gente acompanhar os aplicativos e downloads, porque eles não são configurados automaticamente no iCloud Drive, por exemplo, nem no Google Drive. Mas, se você for uma pessoa organizada e quiser manter todos os seus downloads no seu iCloud, é simples. Vem aqui no Downloads, pega os arquivos importantes e leva lá para a pasta do iCloud Drive
ou para o documentos, ou para a mesa, que automaticamente o iCloud se encarrega de levar isso para a nuvem para você e liberar o espaço, certo? Ah, e uma coisa interessante, como eu habilitei aquela hora a barra de estado, olha só que interessante. Quando eu estou no iCloud, por exemplo, ele me fala qual é o espaço disponível no iCloud, não mais no Mac. Por quê? Aqui eu estou acessando os lugares do iCloud, então ele vai me mostrar o armazenamento do iCloud. Quando eu troco para uma pasta que não está, por exemplo, downloads, músicas, tudo ele vai me dar o armazenamento disponível no meu Mac. Agora eu vou mostrar para vocês um recurso nativo no macOS que mostra para você como está o armazenamento. Então, super prático de você acessar. E aí vou mostrar um detalhezinho importante que vai aparecer no meu Mac, que pode acontecer no seu também. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos lá na maçãzinha, no Sobre este Mac. Você vai apertar em mais informações. Se o seu macOS for mais antigo, 2015, 16, a sua janela vai ser outra, vai ser essa daqui. Nessa janela, já vai aparecer ali a aba Armazenamento. O caminho é bem parecido, mas os recursos são um pouco diferentes. Talvez você não tenha todos os recursos que eu vou te mostrar aqui agora nos macOS mais recentes, tá bom? Mas se ficar na dúvida aí, pode comentar aqui embaixo que a gente auxilia também. Então, ó, nessa janela você vai apertar em mais informações que o Mac vai levar diretamente para o ajustes do sistema geral e nós vamos vir aqui embaixo em ajustes do armazenamento. Aqui dentro ele vai fazer uma leitura de tudo que ocupa mais espaço no seu Mac. Então aqui é a hora da gente configurar alguns recursos básicos para o seu Mac e aprender a visualizar essas informações aqui de cima. Então aqui o Mac já me mostra mais ou menos o que tem ocupado de espaço aqui. Esse vermelho, se eu parar o mouse em cima, ó, tem 88 GB, que é de outro usuário. Lembra que eu falei para vocês que aqui eu gravo num usuário diferente? Que daqui a pouco a gente vai lá para te mostrar que a minha situação também está precisando fazer uma limpeza. Então, ó, dos meus 256 GB, ou 245, né, que o Mac reconhece aqui, 88 está no outro usuário. Daqui a pouco a gente vai lá para resolver. 37 está de aplicativos. Já acabei de mostrar para vocês lá na pasta de aplicativos no Finder. Mas olha só, eles também aparecem aqui. Então se eu vier aqui, clicar nesse i, automaticamente o próprio Mac vai listar para a gente, em ordem decrescente de tamanho, quais são os aplicativos. E aqui, se você não quiser usar o App Cleaner, que eu falei para vocês agora, você também já pode selecionar o aplicativo e apertar o apagar. Atenção, talvez ele não apague todas as extensões que o aplicativo usa no seu computador. Normalmente um aplicativo, ele instala em vários locais algumas coisinhas, arquivos que ele precisa para rodar, para funcionar. Então talvez apagando por aqui, você vai apagar só a raiz no aplicativo. Os outros bracinhos que ele cria, você talvez não ache, tá bom? Então, também é uma opção de você apagar os aplicativos. Então, se tem algum aplicativo que você não quer, não precisa, agora é a hora. Clica aqui e aperta em apagar. E assim você vai poder fazer para todos os outros itens dessa lista, olha só. Criação de música, às vezes o GarageBand, que é um aplicativo da Apple super legal para trabalhar com música no nível iniciante. Então o GarageBand é um aplicativo nativo do macOS, super legal para quem está iniciando no mundo da música. Tem vários recursos interessantes. Um dia se vocês quiserem que eu falo sobre ele, pode comentar aqui. E ele tem uma biblioteca de sons, né, de guitarra, bateria, de baixo, que ocupa um pouco de espaço. Então aqui, ó, só essa biblioteca tem 500 MB. Se eu quiser limpar, só clicar no i e apertar aqui remover da biblioteca. E por aí vai. Ferramentas de desenvolvedor, documentos, fotos. Atenção, o Fotos é outro dos recursos que o iCloud sincroniza para você. Esses 600 MB aqui, no meu caso, eu tenho a fototeca do iCloud sincronizada. Então, de todas as minhas fotos, apenas 600 MB ocupam espaço aqui no computador. Se eu quiser apertar no i para limpar, ele vai pedir para abrir o Fotos. Mas atenção, se você já usa o iCloud igual eu uso aqui, esse armazenamento ele é gerido automaticamente pelo iCloud. Então, se o computador ficar sem espaço, fique tranquilo que ele vai vir na fototeca do iCloud e vai limpar ainda mais, tá bom? E assim a mesma coisa para o iCloud Drive, para o Livros, para o Mail e para o Podcast. Todos esses recursos que estão sincronizados com o iCloud. Combinado? Ah, o Mail é sincronizado apenas se você usa o e-mail @iCloud ou @me.com. Se você tem outro tipo de e-mail, o gerenciamento do armazenamento é manual, tá? Procure e-mails antigos que tenham anexos grandes e comece a dar uma limpeza, beleza? Aqui embaixo as últimas informações, ó. Outros usuários e compartilhado,
o próprio macOS e os dados do sistema. Então, esses três itens aqui, o macOS é o próprio sistema, então, ó, só do macOS aqui, 9.96 GB é do Apple Intelligence, um recurso novo que está chegando nos Macs, que está melhorando, assim que ele estiver bem melhor e funcional, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês. E aqui é a hora que a gente tem que organizar. Por quê? Mais de um usuário no Mac, a gente não consegue fazer a organização de arquivo de um para o outro, porque existe um permissionamento, né? Senão cada usuário poderia ver as informações do outro. Então, para eu limpar o outro usuário, eu tenho que ir lá e limpar dentro daquele usuário, que eu vou fazer com vocês aqui agora. E aqui em cima tem algumas recomendações. Essas recomendações, elas variam de caso para caso, tá bom? No meu caso aqui apareceu otimizar o armazenamento de programas de TV, podcasts, filmes. No meu caso aqui apareceu a opção de otimizar o armazenamento dos programas de TV e filmes que eu já vi ou aluguei, se caso eu fiz o download e vi esse vídeo, ele já libera esse espaço. E outro recurso é desvaziar lixo automaticamente depois de 30 dias. Pessoal, esse recurso da lixeira aqui eu vou dar dois avisos. Se você é uma pessoa organizada, ative. Se você só joga pro lixo aquilo que você realmente não precisa, ative aquilo ali, que tudo que você jogar no lixo, depois de 30 dias, ele vai esvaziar. Mas atenção, se você precisa do espaço na hora, já joga para a lixeira e esvazia. Agora, se você é uma pessoa que usa a lixeira como um local de armazenamento, eu tenho que te falar duas coisas. Primeira, para de fazer isso. Lixeira é para jogar fora, tá bom? Não coloca na lixeira não, depois fala, sumiu minhas coisas. Em 14 anos de atendimento Apple, eu já vi algumas vezes, estava na lixeira, é para ir embora. E segundo, não ative esse recurso, porque se você faz isso e não parou de fazer ainda, você vai perder seus arquivos depois de 30 dias. Não use a lixeira para guardar suas coisas. Pessoal, agora eu vou te mostrar na prática o outro usuário, como que funciona. Olha como é que tá, eu deixei até mais cheio aqui para mostrar para vocês como que funciona essa organização, e aí a gente vai limpar ele direitinho, beleza? Então, pessoal, vindo nessa mesma janela aqui que eu falei para vocês, né? Nesse outro usuário. Vocês vão ver que tá um pouquinho diferente a imagem aqui, mas é porque o usuário é diferente, então a configuração é outra. Mas olha só que interessante. Um item que apareceu aqui que não tinha naquele outro usuário era esse aqui, ó, arquivos do iOS. Atenção, se você liga seu iPhone para fazer backup e atualização, o iPad também, no Mac, saiba que tudo que vocês usam de sistema operacional, ele vai ficar salvo aqui no seu Mac. Isso ocupa espaço, olha só. Um sistema operacional de iPad mini ocupa 8 GB. Um outro aqui, ó, só uma atualização, 700 MB. Isso aqui é um iOS antigo, iOS 9. Então, aqui o ideal é você selecionar os dois e já mandar apagar. Libera esse armazenamento aqui do seu Mac. Outra coisa, se você também faz backup do seu dispositivo iOS no seu Mac, também vai ocupar espaço aqui. Esses arquivos do iOS cada vez vão ficar maiores se você faz isso. O ideal nesses casos é usar o iCloud para fazer backup do seu iOS também, beleza? iPadOS e tudo mais. Então olha só que interessante, aqui já apareceram os livros com mais espaço, a minha lixeira que eu ainda não esvaziei, e por aí vai. Então, se eu abrir para vocês aqui, por exemplo, o Finder e for lá nos downloads, olha só que interessante. Aqui vai ter muito mais arquivo que lá no outro. Então eu posso vir, mandar ordenar por tamanho, e olha só, as pastas não vão aparecer aqui, ó, com tamanho, tá vendo? Nesse caso, o que vocês vão fazer para as pastas? Apertar o Command I, e aqui ele vai calcular o tamanho que está essa pasta. E aí você pode apagar ou não. Então, essa é a maneira de você organizar o seu Mac, deixar ele com mais espaço e não perder nada, não deixar o computador lento, não deixar ele trabalhando de qualquer maneira. Combinado? Então, ó, essa aqui é a parte do desenvolvedor, apareceu para mim, a ferramenta de linha de comando, é uma coisa que eu uso para dar alguns suportes, então ele vai ficar aqui ocupando esse espaço a mais. Mas, importante você deixar somente aquilo que você precise, combinado? Essas maneiras que eu mostrei para vocês estão aí no seu Mac, está na sua mão e você pode usar a qualquer momento para fazer essa organização. Mas existem outros aplicativos que fazem isso. Então a gente tem o Clean My Mac, Daisy Disk, que são aplicativos que vão fazer limpezas um pouco mais profundas, mas que fica para um vídeo futuro que eu posso falar para vocês sobre esses dois, principalmente esses dois aplicativos que são muito bons e eu tenho o costume de usar. Então essas são as maneiras que eu uso para limpar o Mac que já estão disponíveis aí para você no seu Mac. Você não precisa de um aplicativo externo, nem nada para fazer isso. Mas existem também aplicativos que fazem isso. E normalmente eles são pagos, tá? Aplicativos grátis que fazem essa organização, essa limpeza.
Desconfie um pouco, porque você vai ter que dar o acesso a todas as informações do seu sistema, a não ser que você conheça de onde ele está vindo, eu não gosto muito de usar não, tá? Mas existem dois que eu uso bastante, são um pouco mais completos e complexos na hora de usar. Um deles é o Clean My Mac e o outro é o Daisy Disk. Mas eles têm um uso um pouco mais diferente. Essas ferramentas que já tem no seu Mac te dão uma oportunidade de limpar de uma maneira super simples, igual eu mostrei para vocês aqui. Então, não tem desculpa de deixar o computador mais cheio do que deveria, tá? E esses aplicativos, em um outro momento, eu falo para vocês sobre eles. Pessoal, eu tô aqui não só para dar dicas, tá? Eu tô aqui para ensinar vocês a usar o computador de verdade, a conhecer o Mac de vocês, para trabalhar, para fazer muito mais com ele, tá bom? Então, volta nesse vídeo quantas vezes for necessário, faz aí no seu Mac, veja se vai surtir efeito, se vai melhorar a velocidade, se até mesmo ele vai parar de esquentar, pode acontecer também, tá? O computador tá tão cheio que até esquentar ele pode esquentar. Então, e comenta aqui se teve alguma dúvida, se não conseguiu. Eu tô aqui para te auxiliar a não desperdiçar essa ferramenta maravilhosa que é o Mac que você já tem, tá bom? Não esqueça de curtir esse vídeo, mandar para aquele amigo que você sabe que é desorganizado, que não apaga nada, não limpa nada, deixa o Mac sempre cheio, tá bom? Manda sua dúvida aqui, porque eu quero responder ela em vídeo, tá bom? Um abraço e até breve.